Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 33. A figura 951 mostra uma bola de beisebol de 0,300 kg imediatamente antes e imediatamente depois de colidir com um taco. Imediatamente antes, a bola tem uma velocidade v1 de módulo 12,0 metros por segundo e ângulo θ1 igual a 35 graus. Imediatamente depois, a bola se move para cima na vertical com uma velocidade v2 de módulo 10,0 metros por segundo. A duração da colisão é de 2,00 milissegundos. Letra A. Qual é o módulo? E letra B. Qual é a orientação em relação ao semi-eixo x positivo do impulso do taco sobre a bola? Letra C. Qual é o módulo? E letra D. Qual é o sentido da força média que o taco exerce sobre a bola? A figura mostra que o sentido positivo do eixo y é para cima e o sentido positivo do eixo x é para a direita. O vetor v1 tem componentes nos dois eixos coordenados. Se considerarmos o triângulo retângulo formado por este vetor e suas componentes, a medida da hipotenusa é igual ao módulo do vetor. O cateto oposto ao ângulo θ1 tem mesma medida do módulo da componente y e o cateto adjacente a este ângulo tem mesma medida do módulo da componente x deste vetor. Se calcularmos o seno e o cosseno de θ1 utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ1 vai ser igual ao cateto oposto, v1y, dividido pela hipotenusa v1. Então, v1y vai ser v1 vezes o seno de θ1. Então, é 12,0, que é o módulo de v1, vezes o seno de 35 graus, que é o ângulo. Efetuando esses cálculos aí, dá 6,882 metros por segundo. O cosseno de θ1 vai ser o cateto adjacente, v1x, dividido pela hipotenusa v1. Então, v1x vai ser v1 vezes o cosseno de θ1, 12,0, vezes o cosseno de 35 graus, que dá 9,829 metros por segundo. Observe que ambas as componentes apontam para os sentidos negativos dos respectivos eixos. Escrevendo o vetor na notação de vetores unitários, ele se torna: o vetor v1 vai ser menos 9,829 vezes i, menos 6,882 vezes j metros por segundo. O vetor v2 tem componente apenas na direção vertical, no sentido positivo do eixo y. Escrevendo esse vetor na notação de vetores unitários, ele se torna: o vetor v2 vai ser 10,0 vezes j metros por segundo. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão: o momento P vai ser igual a m vezes o vetor v. Ao contrário de problemas anteriores, como uma das velocidades da bola tem componentes nas duas direções, não podemos tratar o momento linear como um escalar, e sim como uma grandeza vetorial. O momento linear inicial da bola foi o vetor P1 vai ser m vezes o vetor V1. Então, é 0,300 kg, que é o valor da massa, vezes menos 9,829 vezes i, menos 6,882 vezes j, metros por segundo, que é o valor de V1. Multiplicando a massa pelas componentes, dá menos 2,948 vezes i, menos 2,064 vezes j, quilogramas vezes metro por segundo. O momento linear final da bola foi: o vetor P2 vai ser m vezes o vetor V2. Então, é 0,300 kg vezes 10,0 vezes j, metros por segundo, que é o valor de V2. Fazendo essa multiplicação aí, dá 3,00 vezes j, quilogramas vezes metro por segundo. A variação do momento linear da bola foi: o vetor ΔP vai ser o vetor P2 menos o vetor P1. Então, é 3,00 vezes j, que é o valor de P2,
Como é menos P1, eu vou inverter os sinais das componentes, então fica mais 2,948 vezes I, mais 2,064 vezes J, quilograma vezes metro por segundo, que é a unidade do momento. Fazendo a soma aí, só temos uma componente I, então é 2,948 vezes I, e somando as componentes J, dá 5,064 vezes J, quilograma vezes metro por segundo. A partir dessa variação, podemos determinar o impulso sobre a bola, já que essas duas grandezas se relacionam de acordo com a seguinte expressão. O impulso J vai ser a variação do momento linear. Então, podemos dizer que o vetor impulso vai ser 2,948 vezes I, mais 5,064 vezes J, quilograma vezes metro por segundo. O módulo de um vetor é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, o módulo de J vai ser a raiz quadrada de 2,948 ao quadrado mais 5,064 ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí dá 5,859 kg vezes metro por segundo. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: o módulo de J vai ser 5,86 kg vezes metro por segundo. Ou o módulo de J vai ser 5,86 newtons vezes segundo, que também é a unidade de impulso. Se representarmos o vetor impulso no plano XY, veremos que ele forma um ângulo alfa com o semieixo x positivo. Se calcularmos a tangente deste ângulo, utilizando as medidas dos lados do triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, teremos que a tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é exatamente a componente y, 5,064, dividido pelo cateto adjacente, que é a componente x, 2,948. Fazendo essa divisão aí, dá 1,717. Então, o ângulo alfa vai ser o arco cuja tangente é 1,717. Se a gente fizer essa operação aí, dá 59,78 graus. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna: o ângulo alfa vai ser 59,8 graus. O impulso e a força média que atua sobre uma partícula estão relacionados de acordo com a expressão. O impulso, o módulo do impulso vai ser o módulo da força média vezes o intervalo de tempo. Resolvendo essa expressão para a força média, ela se torna: o módulo da força média vai ser o impulso dividido por ΔT. Então é 5,86, que já calculamos, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2,00 milissegundo. Como o prefixo mili equivale à potência 10 a menos 3, então o valor que vamos utilizar é 2,00 vezes 10 a menos 3 em segundos. Fazendo essa divisão aí, 5,86 dividido por 2 dá 2,93. E o 10 elevado a menos 3, quando eu passar para o numerador, vai trocar o sinal do expoente, então vezes 10 elevado a 3 newtons. O resultado já foi escrito com 3 algarismos significativos. O vetor força média tem a mesma orientação do vetor impulso, que calculamos na letra B. Então, o ângulo que ele faz com o semieixo x positivo é o mesmo ângulo alfa, igual a 59,8 graus.